O Senhor deu o pão do céu como alimento. Salmo 77. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santa Brígida. Foi uma mística do período medieval, mãe de 8 filhos, e ela é muito conhecida pelo seu legado espiritual, que é marcado pelas 15 orações de Santa Brígida. E ela ensinava assim: Senhor, mostrai-me o caminho e tornai-me disposta a segui-lo. E exatamente assim na nossa caminhada rumo à salvação, onde nós não devemos apenas pedir a Deus que mostre o caminho, mas disposição para que de fato possamos buscar as coisas do alto. E nas leituras de hoje, temos exatamente essa dinâmica e ensinamento de Deus acerca das coisas do alto. No deserto, Deus saciou os filhos de Israel com o pão do céu, sinal do seu amor. E na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, capítulo 16, dos versículos 1 ao 5 e versículos 9 ao 15, trata exatamente do maná. A liturgia da palavra frequentemente aproxima os textos do Antigo e Novo Testamento que vão dialogar no silêncio dos séculos. Hoje, vamos refletir sobre o pão do deserto, o maná, ser posto ao lado com a semente do reino do Evangelho de hoje. Em ambos, Deus age em favor do seu povo, primeiro sustentando na fome, depois chamando a frutificar. E vejamos os termos utilizados na primeira leitura de hoje, onde no versículo 1 fala do deserto, Midbar Sin, que lembra a provação. O deserto purifica a memória do povo. A caminhada de fé também purifica a alma, por assim dizer. Depois do versículo 3, nós temos o termo lehem, o pão, que aqui é memória da escravidão. Lá havia abundância, mas sem liberdade. Vejamos bem, isso tem muito a ver com a nossa vida. Muitas das vezes nós queremos muito, achando que esse muito vai nos dar a verdadeira felicidade, mas descobrimos que é tão pouco, pois priva realmente o que devemos ter para a nossa vida. E o termo versículo 4, Ineni, eis-me aqui de Deus. Ele assume protagonismo, choverá pão. E muitas vezes nós só mentalizamos determinados aspectos materiais em nossas vidas. Naquele momento, o que o povo precisava era de fato o maná, mas o que nós precisamos de nossas vidas e quantas vezes Deus faz chover aquilo que precisa em nossas vidas. E o termo manhu, no versículo 15, que é a pergunta: que é isto? O mistério do dom divino reconhece-se como graça quando se pergunta. E muitas vezes em nossas vidas é assim. Nós vamos perguntando: o que é isso? Nós perdemos a graça de Deus e Deus vai nos agraciando. E nessa estrutura dos versículos 1 ao 3, o que nós temos? A reclamação. Os versículos 4 e 5, resposta divina. O 3, mediação de Moisés e Arão, que é dos versículos 9 e 12. E a quarta estrutura que nós temos é a manifestação concreta. Codornizes à tarde e maná pela manhã. E o maná é dom testado pela obediência. As quantidades diárias evitam tanto a escassez quanto o acúmulo egoísta. Vejamos bem, aquilo que nós recebemos na nossa caminhada, a forma que nós somos agraciados espiritualmente, as quantidades diárias daquilo que nós recebemos evita a escassez, que não pode nos levar a estagnar,
mas também nós não podemos ter um acúmulo egoísta. E nesse sentido, a primeira leitura de hoje, dialogando com o Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 9, nós temos que, no versículo 3, onde diz que saiu o semeador, Deus é dinâmico, o reino é movimento e êxodo, não estagnação. Deus também nos coloca em movimento para não nos estagnar. No versículo 4, beira do caminho, corações pisoteados pela rotina que impedem a penetração da palavra. Então vejamos bem, o evangelho de hoje é sobre o semeador que sai a semear. Fala das sementes. Algumas caem à beira do caminho, onde os pássaros vieram a comer, outra semente em terreno pedregoso e outra semente caíram no meio dos espinhos. E o texto, ao fazer referência a esses elementos, traz exatamente que a fé, assim como na primeira leitura, ela vai passando pela lapidação, pelos testes da própria vida, e aqui Deus alimenta verdadeiramente. Então, se nós temos à beira do caminho, no versículo 4, corações pisoteados pela rotina que impedem a penetração da palavra, muitas vezes nós somos hipnotizados, automatizados a viver a vida de qualquer forma. Nós somos pisoteados pela rotina sem Deus. Depois temos no versículo 5, o terreno pedregoso é o entusiasmo superficial sem raiz. E os espinhos no versículo 7, que é a mérima, preocupação, e a patetuloploto é a sedução da riqueza que sufoca. Muitas vezes nós somos sufocados pela nossa própria ambição, pela nossa ansiedade de coisas que nós nem deveríamos ter, mas o semeador continua a semear. E nesse sentido, quando é semeada, a palavra possui força intrínseca. A produtividade depende do tipo de solo. Jesus desloca a ênfase dos sinais exteriores, milagres, mas para a interioridade receptiva. E qual é a nossa interioridade receptiva? Devemos examinar que de fato, que solo nós oferecemos hoje ao Verbo que se fez pão. Devemos examinar o nosso deserto de ansiedades, pedras de superficialidade, espinhos de consumismo. Não só consumismo material, há uma necessidade de um consumismo de tantas coisas que pode nos preencher a nossa mente, mas aqui nós somos convidados a consumir unicamente aquilo que nos dá força na vida física e na vida espiritual. E sendo assim, que possamos cada vez mais voltar o nosso coração para Deus. E assim, conforme Santa Brígida disse, que Deus mostre-nos o caminho e torne-nos disposto a segui-lo. Mas somente estaremos verdadeiramente dispostos a seguir quando tivermos alimentados pelo pão do céu. Santa Brígida, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.